doutora Gabriela Rebouças. Nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre a avaliação nutrigenética e por que um neurologista estaria utilizando esse tipo de avaliação. Você vai entender o que é a avaliação nutrigenética e para que serve, tá? Então, na avaliação nutrigenética, nós avaliamos uma gama de genes relacionados ao metabolismo lipídico, os seus riscos de obesidade, de desenvolver diabetes, o metabolismo de vitaminas, de minerais, tá? Como é que você metaboliza a vitamina D? Então, através do exame nutrigenético, por exemplo, um ponto importante é que a gente vai poder fazer uma prescrição de suplementação específica para você. Outro ponto muito importante dentro do exame nutrigenético é que a gente pode avaliar um gene muito importante que chama ApoE4. O gene ApoE4 está relacionado a 60% dos casos de Alzheimer tardio, ou seja, é bastante relevante. Então, se você tem familiares com doença de Alzheimer e deseja saber, né? Porque assim, olha, não precisa ficar com medo, porque quando o gene ApoE4, ele é um gene que está relacionado ao risco e ele não define que você terá a doença, mas que você terá mais chances, né, de desenvolver essa doença, tá? Então, quando você sabe previamente que você tem esse gene, tá? E você pode receber um da sua mãe e um do seu pai, a gente recebe assim, né, um gene do pai, um gene da mãe. Se você tem ele homozigose, tem os dois, né, o seu risco ele é um pouco mais elevado. Os dois levam até quase 15 vezes mais chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Ai, doutora, descobri que tem o ApoE4. Tá, tudo bem, né? Então vamos trabalhar em cima. Quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer? Tá? O que esse gene faz? Esse gene está relacionado ali ao metabolismo lipídico dentro do cérebro. Nesse funcionamento de metabolismo lipídico, há um acúmulo de uma proteína chamada proteína beta-amiloide. Tá? O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é o acúmulo dessa proteína, né, no meio inflamatório. Nesse meio inflamatório vão se criar emaranhados neurofibrilares, tá? Placas senis, e ao longo do tempo vai destruindo o neurônio. Então, o ApoE4, ele é responsável pelo clearance, a limpeza desse peptídeo amiloide, que é normal no nosso cérebro. Quem tem o gene ApoE2 faz esse clearance, essa limpeza muito bem. Quem tem o gene ApoE3 faz ok. E quem tem o gene ApoE4 deixa a desejar, acumula mais peptídeo beta-amiloide. Esse peptídeo beta-amiloide, ele é do funcionamento normal do nosso cérebro, mas ele não pode se acumular. Assim, quem tem o ApoE4 vai acumular mais, né? E se eu deixo esse paciente num ambiente inflamatório, ou seja, o que é esse ambiente inflamatório, doutora? Então, vamos lá. Todos os riscos que a gente conhece para a doença de Alzheimer, ser diabético, ser hipertenso, obesidade, sedentarismo. A gente sabe que tem também alguns riscos, baixa da acuidade auditiva, né, que diminui ali o estímulo cerebral, que está relacionado também, né? E um ponto muito importante, as mulheres, elas são acometidas 2 vezes mais pela doença de Alzheimer do que os homens, né? E isso é um ponto em que vários pesquisadores no mundo inteiro estão debruçados, estudando sobre, tá? E provavelmente tem relação com a menopausa, né? E as mudanças cerebrais que acontecem nessa mulher nesse período de menopausa, a queda da progesterona e principalmente do estrogênio. Saber se você tem ou não esse gene, tá? Na verdade, existem até alguns estudos mostrando assim, será que vai assustar as pessoas? Não, porque na verdade você vai poder agir dentro desse exame nutrigenético. A gente vai ver outros pontos, que são esses pontos relacionados a aumento de fatores de risco. A gente vai ver lá, olha, você produz bem o óxido nítrico no seu sangue, nos seus vasos? Isso tem a ver com hipertensão. Se você não produz bem, saber disso vai fazer você se impulsionar a fazer mais atividade física. Se você for fumante, a parar, tá? Porque, olha, cara, eu tenho um ApoE4 e eu não produzo óxido nítrico no meu sangue. Meu Deus, a minha chance de ficar hipertensa é gigantesca. A elevação da homocisteína é um marcador inflamatório independente para declínio cognitivo, tá? Então, se você é ApoE4, a gente pede o exame de sangue normal, sua homocisteína está elevada através do exame nutrigenético, a gente vai ver como é que a gente vai baixar essa sua homocisteína e prescrever para você vitaminas. No caso da homocisteína, a solução é suplementação, você não vai ter que fazer nada, eu vou baixar a sua homocisteína só com uma prescrição específica para você, de vitamina B2, dependendo ali do que necessitado, uma quantidade às vezes maior de B9, dependendo se você tem ou não uma alteração enzimática. A gente pode ver esse seu risco, tá? Que é o ApoE4, a presença ou não dele, e
Bem, se não tiver lá, ótimo para você, a gente vai fazer uma suplementação específica para você, genes relacionados à obesidade, né? A genética, ela não determina, a genética, ela é uma tendência. Que você pegar um diagnóstico, eu tenho um APOE4, eu faço o quê agora? É isto que eu vou te ajudar. Com esse exame, a gente vai criar um plano, né? Metas para você, se a sua homogênea está alta, a gente vai baixar, se a sua insulina está alta, a gente vai ter meta. Para baixar essa insulina, a gente vai ter que diminuir, melhorar a composição corporal, então é a nossa meta. Tá?